Olá, gente, eu sou MP e desculpem pelo não ter postado vídeo na semana passada, que agora não vai ser semana passada, entendeu? E eu tô gravando isso aqui agora às 4 da manhã, tô morrendo de sono, terminei o roteiro quase agora, tá com 2.000 palavras. E hoje falaremos um pouco sobre Undertale, mas não exatamente sobre Undertale, mas sim de um universo alternativo criado pela sua comunidade. Seu nome é Dustale. Eu gostaria de contextualizar primeiro vocês sobre o que é Dustale. Dustale é um fã-universo que seria mais ou menos o quê? Onde tem um universo original que é Undertale e eles criam uma história nova se fazendo nesse universo. Undertale foi criado pela comunidade Ask Dustale, que originalmente foi publicado no Tumblr, só que eu não tenho coragem de usar o Tumblr por motivos de várias histórias e acontecimentos sinistros lá, então não posso afirmar 100% de certeza, mas por isso que no vídeo de hoje eu abordarei somente a fangame que Dustale tem, que ficou bem famosa. Essa fangame foi lançada há 5 anos atrás e ela conta a história de Dustale de uma forma mais imersiva, para assim dizer. A fangame começa no final de uma rota genocida, após Carrie e Frisk derrotarem os Sans e ter todo aquele diálogo clássico. Mas agora muda, porque dessas 327 rotas genocidas, os Sans começam a se lembrar de todas elas, toda a dor, todo o sofrimento, e começa a lembrar de cada reset. Que é algo muito estranho, pois no Undertale original, o Sans não se lembra, ele tem noção das gírias do tempo, ele tem noção do reset, ele tem noção de tudo no jogo. Mas quando você o elimina, ele não consegue lembrar. Ele apenas tem o que não é vulto, tipo assim, tem a noção de que, ok, algo resetou. Ele eita, calma, mas pouco importa agora, pois ele está enterrado a te parar. Então, esse é o início desse tale. Agora vamos finalmente para a gameplay em si. Esse tale começa com você caindo nas ruínas normalmente, mas algo que é importante mencionar é que depois de tantas rotas genocidas, Carol tem total controle no corpo de Frisk, e essas características como sua bochecha, seu sorriso, são presentes na de Frisk. Em alguns momentos você vai ver que Carol até mesmo dialoga com Frisk na cabeça dela. Além disso, podemos notar que Chloe não está mais presente para nos receber, apenas existe uma pilha de poeira no local onde eles ficam. Logo após isso, Turiel aparece como normalmente no Undertale original. Ela fala que somos o primeiro humano a chegar nas ruínas depois de tempo. Só que antes dela terminar de se apresentar, ela recebe uma ligação. E ela fica bastante surpresa, porque normalmente, não sei se vocês sabem, se jogou Undertale ou não, Turiel não recebe ligação de ninguém. Ela apenas liga para nós, porque ela nos deu o seu número e nos deu o telefone também. Ela atende a ligação e ela fica em choque perguntando: como você conseguiu o meu número? Ela termina a ligação e ela manda a gente esperar, falando que tem que resolver algo muito importante. E acho que, não sei se você já sabe, mas no Undertale original, Sans, ele é bastante amigo da Turiel por causa que teve um certo dia que ele estava fazendo uma patrulha, ele acabou encontrando a porta das ruínas e de Snowdin. Ele acabou contando uma piada e Turiel respondeu. Eles ficaram muito tempo conversando, então possivelmente a pessoa que Turiel fala no telefone é Sans. Logo após isso, encontramos Dami e, bom, né, finalizamos ele. Vamos fazer o que? Estamos na alta genocida, né? Isso não é nenhuma novidade. Continuando o caminho, chegamos na parte das ruínas, onde podemos pegar o doce de monstro. E onde podemos farmar XP também. Quero mandar a gente farmar porque, né, estamos na alta genocida, precisamos nos preparar para enfrentar o Sans no final dela e Undyne. Porém, algo novo acontece. Ao você enfrentar um monstro chamado Lux, ele comenta uma fala muito importante. Ele fala, primeiro ele, agora você. Algo precisa ser feito. Que é algo muito estranho, porque nenhuma dessas falas não existe no original e outra pessoa é quem seria ele. A gente possivelmente já sabendo quem seja, né? Continuando logo após esse encontro, chegamos na casa do tutorial e vamos ao encontro dela, afinal precisamos de XP. Só quero mencionar também que a gente pega a torta, né? Pra maximizar, porque a torta é o item que mais tá cura e que vamos precisar da nossa jornada também. Ao chegar ao tutorial, descobrimos que o tal genocida solta pelo subsolo é Sans, e ele acaba por eliminar o tutorial da nossa frente. Algo importante mencionar é que Dustale vai se basear muito na frase de Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Isso ficará mais evidente pro final do jogo. Chegando em Snowdin, encontramos Papyrus, que diz procurar pelo seu irmão, e que ele não está em seu posto como de costume. Ele pergunta se somos o monstro, e dizemos que não, logo após isso ele vai embora. Em Snowdin, a gente nota que também não há mais monstros por aí na rua, como a gente costumava encontrar. Ela também nota isso e comenta com a gente, e manda continuar avançando. Nós encontramos com Sans, que sai correndo para uma caverna. Quando você chega perto dele, ele inicia uma batalha. Só que Sans parece estar muito diferente, parece uma expressão de angústia, até mesmo assustado. Ele comenta com a gente falando que a gente não pode ainda, e que ele não está pronto, e que ele não tem o suficiente.
Assim que começa a batalha, seus ataques estão mais fortes, causando 3 de dano. Algo muito diferente, porque o Sans normalmente tem 20 ataques e 20 de defesa. Seus ossos também mudaram, eles estão vermelhos. Seu olho esquerdo também está vermelho, enquanto o direito como posso explicar? O meio dele está azul, mas o seu redor ainda é todo vermelho. Ele usa o ataque de tutorial, que são suas chamas mágicas, que ela também foi sua última vítima, não sei se adiantar, e que ele também tem um pouco da sua poeira em sua roupa. Se tô honesto com vocês, eu gosto muito do design do Dust Sans por causa que ele mostra muito como o Sans ainda tenta meio que existir do jeito normal no CGC, só que ele precisa meio que mudar para finalmente ter a chance de talvez mudar o humano. E algo que eu gosto muito é que ele não é muito overdesign, por causa que é só Sans com poeira e capuz. E é bastante característico, seus olhos também. Se eu não me engano, acho que Dustale foi uma das primeiras AUs a ficar muito popular. Foi acho que Dustale, Underswap e Underfell juntos, assim. Eu pelo menos considero eles tipo a trindade de AUs de Undertale. E acho que, sei lá, já vou colocar Disbelief Papyrus também, que acho que foi no mesmo ano, por aí. Ao acertar o Dust, ele fica assustado e diz: "Você me acertou." E finalmente ele foge. Esse primeiro encontro serve mais para nos mostrar o estado que o Sans está, após todos esses resets e se lembrar de tudo, mostrando que ele não está bem e que ele vai fazer de tudo para parar a gente. Continuando nosso caminho, chegamos em Snowd, a cidade onde todos moram, apenas resta Grilb, Sans e Papyrus, ao redor dela. Indo na direção onde nós lutamos com Papyrus, vemos uma cena nova, Sans eliminando seu irmão. Papyrus pergunta ao seu irmão como que ele pode fazer isso. Sans fala que depois de repetidas vezes, ele fala que foi o humano, que ele o eliminou e Papyrus antes... Putz, galera, confundi tudo, calma aí. Sans apenas fala não. Ele repete, falando, putz, caraca, confundi de novo. Sans apenas fala não repetidas vezes e fala que foi o humano, que ele eliminou Papyrus. Que ele não parou e ficou fazendo isso de novo, terminando e resetando, falando que ele dá parar o humano dessa vez. Papyrus disse para Sans que ele não pode, que deve ter um outro jeito. Sans dispara um blaster em Papyrus. Papyrus disse que eles podem tentar falar com o humano, fazer o humano mudar. Sans apenas diz que isso será melhor, pois se ele poupar seu irmão, o humano o eliminará logo. Papyrus pede para Sans parar, porém, Papyrus pensa, muda e diz que entende seu irmão, e que se isso fará o se sentir feliz, então ele está pronto. Então Sans, a sangue frio, elimina seu irmão. Sans começa a rir e fala que isso tudo é culpa do humano, que ele levou a fazer isso, e diz que ele dá parar o humano dessa vez. Papyrus era a coisa mais importante para Sans, então ao eliminar seu irmão, Sans perdeu completamente qualquer amarra que ele tinha a esse mundo. Mas agora, pelo lado positivo, a passagem de Waterfall está livre. Podemos finalmente chegar lá e talvez pegar o XP de Waterfall. Chegando num dos postos onde o Sans ficava de vigília, vendendo cachorro quente, né, que ele não ficava de vigia, encontramos uma flor ecoante, aquelas que repetem a última frase que foi dita perto delas, onde ouvi dizer com a voz de Sans que pergunta se aquela pessoa era realmente Papyrus, sendo que Sans acabou de matá-lo. Como assim já está vendo Papyrus novamente? Avançando mais um pouco, demos de cara com Undyne, que ia tentar nos atacar, mas ela para e diz que a gente não é ele e se desculpa com nós. Ela nos mostra que Sans já passou por ali e possivelmente ele já está matando os monstros, cometendo assassinato, e Undyne já percebeu isso. Ela só não sabe que é o Sans ainda, tentando parar, se possível, o genocida. Na outra sala encontramos mais inimigos, um deles sendo o Ashwa, aquele do meio que um patinho com, sei lá, bicho. Eu vou botar a foto dele na tela, eu espero colocar a foto dele na tela, não sei, eu tô com muito sono. E ele diz que sente falta dos amigos dele. Ao derrotá-lo, vemos que Sans novamente nota nossa presença. Ele acaba quebrando um puzzle e sai correndo indo atrás de mais XP para ganhar do mais humano. Ao consertar o puzzle, que ele prendeu o sino com um osso, chegamos num local onde deveríamos encontrar Monster Kid e onde a Undyne deveria nos derrubar, caindo diretamente no esgoto, para depois termos uma batalha com o Mad Dummy. Mas em vez disso, ouvimos uma batalha, onde podemos ouvir o som das lanças da Undyne e um som de blaster e ossos do Sans. Ao chegarmos, ela damos de cara com Undyne, já derrotada, falando que Sans os traiu, e
e o chama de desgraça do subsolo, e fala que Papyrus jamais sentiria orgulho de chamá-lo de irmão. Sans fala para ela calar a boca e morrer logo, e lança vários ossos em direção a Undyne. Kara fala conosco dizendo que Undyne está distraída, e que essa é nossa chance de obter o XP, e assim finalizamos Undyne, upando o nível 2 para o 7. Sans não chora pela morte da sua amiga, nem fala que vai vingar, mas ele começa a falar sozinho, menciona Papyrus e diz que está nervoso, temos roubado o XP dele. Logo após isso, Sans sai de tela. Algo que eu esqueci de mencionar é que a partir de agora a gameplay utilizada não é minha, por motivos que eu sei muito ruim em fangames, e principalmente dessa. Eu acho que os controles de dança tem muito estranho por ter sido feito na Unreal Engine e não converteu no RPG Maker, e eu achar que os ataques aqui não são muito fluidos do Sans no caso. E também é mencionar que o Sans está completamente louco, mas não no nível de psicopatia, tipo um Killer Sans ou Insanity, mas ele parece não conseguir distinguir o que é real e o que é ilusão, parecendo que ele está vivendo num ciclo de sofrimento, entendeu? É isso daí. O jogo a partir daqui vira mais uma corrida de quem consegue mais love, se é o Sans ou Carol junto da Frisk. Chegando em Hotnet, já não somos recebidos por ninguém, nem pelo Sans, pelo NPC, nada. O clima também é pesado, o silêncio predomina o local, mas a pergunta ainda é a mesma: onde está Sans? Chegando no laboratório de Alphys está uma bagunça, seu monitor quebrado, livros pelo chão. Você definitivamente passou por aqui, tanto que em uma das paredes está escrito onde você está, Alphys. Subindo para o andar de cima do laboratório de Alphys está escrito eu preciso da chave. Procurando um pouco, nos encontramos ela no pôster do Mettaton. Ao pegarmos a chave, temos acesso ao laboratório secreto de Alphys, onde ficam os experimentos com determinação. Estaria o Sans possivelmente querendo se tratar com determinação? Eu não sei, mentira, eu sei sim, mas eu não posso contar porque eu tenho que fazer o vídeo remake da arte mistério. O local está sem energia e não conseguimos ver as entradas que normalmente veríamos quando chegamos lá, logo fazendo a rota pacifista. Ao decorrer das salas, encontramos Alphys, que demonstra estar preocupada. Ela se pergunta o que deve fazer agora, então ela tem uma ideia em usar o extrator de determinação contra o Sans, na esperança de acabar com ele. Eu vou pular para a parte que a gente se encontra com o Sans no extrator, porque é só o momento do jogador andando e tá os amalgamates aparecendo, a gente não pode matar eles, porque, né? Na teoria original é impossível matar eles, aqui mantém a mesma regra ainda. Apesar de ser um universo alternativo, acho muito legal é que ele mantém algumas regras de Undertale, tipo, não tem como matar os amalgamates, aí tem certos monstros que não tem como você matar. Eu acho bastante legal, você tem um dos poucos universos que parece respeitar a ordem de Undertale ainda. Chegando na sala do extrator, damos de cara com Sans e Alphys. Alphys pede desculpa a Sans e diz que nunca queria que fosse assim, mas ela diz que ele está muito determinado e que alguém precisa parar ele. Ela liga a máquina, porém, algo dá errado. Principalmente pela queda de energia, a máquina não conseguiu operar 100%. Sans nota isso e acerta Alphys com o osso a eliminando. Suas últimas palavras de Alphys foram: por favor, não. Quando ele olha para a gente, ele apenas diz: obrigado por me deixar entrar. Pelo visto, Sans nunca tinha conseguido entrar na sala, mas sim esperou que nós encontrássemos a chave para ele. E novamente Sans some. Algo acho bom salientar é que o level do Sans agora está muito maior que o nosso, pois ele eliminou praticamente todos os monstros da ruína, todos os de Snowdin e fora os de Warf. Estamos em Hotnet e também não achamos ninguém, ou seja, Sans, vamos chutar aqui, no mínimo deve ter um nível 13, assim. Entendeu? A gente não está no nível 7, nós não temos uma mínima chance contra ele. Mais pra frente também é revelado que Sans eliminou Muffet, pois apenas tem uma carta escrito chegou tarde, e não aparece no Muffet normalmente com as aranhinhas dela para nos enfrentar. Sans definitivamente está ganhando essa corrida. Frisk e Carol Frisk e Carol percebem isso e estão tentando meio que recuperar, mas não tem uma distância tão grande, não tem um abismo de poder tão enorme entre os três. Teria falado dois, mas não tem sido três. Em um dos posts daquele Mettaton, tipo aquele do Papyrus de cores, está escrito evacuar, mostrando que os monstros não estão fazendo que nem no Undertale genocídio original. A ideia de evacuar uma parte para toda a espécie não ser extinta. Mas dessa vez não é por causa do humano, mas sim de Sans, que está cometendo todo esse genocídio. Sans se torna
Ainda Steel, o Sanji está se tornando aquilo que ele jurou parar, o genocida. Mas isso para ele não importa, pois se ele matar tudo e todos, mas conseguir parar o humano e resetar, tudo valerá no final. Pois naquilo, né? Os fins justificam os meios. Chegando no restaurante do Metatron, temos o clássico encontro com Sans. Porém, nós não nos sentamos na mesa, muito menos vemos a cara do Sanji de início. E o diálogo também muda, estamos apenas se perguntando se a gente lembra disso. Eu vou legendar essa cena agora, porque acho que o impacto dela não vai ser a mesma coisa que eu falando. Eu prometo tentar legendar certinho dessa vez. Após o término desse conto macabro com Sanji, fomos em direção ao core. Quando pegamos o elevador, ouvimos o som de Blasters, que era para a gente aproveitar essa oportunidade e íamos eliminar o Metatron para obter XP. Ao encontrar com o Metatron, ele pensa que somos um monstro, mas percebe que somos muito diferentes e fala que possivelmente devemos ser um humano e talvez sejamos o responsável por esse genocídio. Ele entra na sua forma Neo, que aqui nessa fangame ela realmente é forte, não morrendo apenas com um golpe. E ele luta com o jogador, porém seus ataques não são diferentes da sua forma que ele faz na conta pacifista em neutro. Porém, no meio do combate, Sans dispara um Blaster no Metatron, o eliminando e levando consigo o XP do Metatron. Quando chegamos na capital, onde no caso é onde é a casa do original da Esbert, Toriel, Kiara e Ezreal, a gente não tem motivos para explorar, nós sabemos o que devemos fazer e com quem vamos lutar. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos direto ao ponto. Chegamos no último corredor, ele está todo azul, diferente do normal. Possivelmente devemos estar lutando com o Sanji de noite. Tanto que no meio da luta, a luta dele, o próprio jogo fala, a lua brilha muito forte agora. Quando a gente anda, finalmente estamos de cara com ele. Então... E calma aí, então o Sanji não pergunta mais se uma vez você finalmente chegou aqui, esteve ocupado, se que a gente vai passar por maus tempos. Não, ele não quer papo, ele começa a luta e na luta ele fala: bom, aqui vamos nós, né? É bom estar de volta, não é? Mas ele diz que agora será diferente, pois ele está igualmente determinado que nem a gente. Ele fala para nós desistirmos, pois ele é o mais determinado desse universo. Ele diz que pegará nossa alma e então mudará esse universo. Diz que irá garantir que não voltaremos para esse mundo novamente. E ele finaliza dizendo que iremos passar por tempo louco. Eu vou falar um bagulho que eu acho muito maneiro, é que como o Dust Tale, ele muda realmente, não o universo, mas a personalidade do personagem em si, mas mantendo ela, só que acrescentando coisa nova para tal situação que ele tá. Eu acho que isso são poucos universos que conseguem fazer realmente, entendeu? Vejo muita gente deturpando assim, a visão de Dust Tale, achando que você é um psicopata, maluco, mas não. É apenas um cara angustiado tentando parar um humano para tentar salvar o seu mundo, só que ele tá acabando se tornando aquilo que ele mais odeia. Voltando pra luta, Sanji não desvia do sol. Sua barra de vida está enorme e sua expressão já não é de angústia de alguém que terminou tudo que amava, mas sim de uma pessoa determinada a vencer de qualquer jeito. Ele diz que podemos o acertar à vontade, pois agora que ele é mais forte que nós, ele não tem motivos para querer desviar do golpe. Seus ataques também são completamente novos. Ele diz que irá sentir falta dessa luta, pois essa sensação de poder que ele sente é nova para ele. Ele usa os tridentes de Argostori, revelando que ele já eliminou o rei. Ele diz que já se perguntou muito como ser a sensação de vencer. Quanto mais a luta passa, é possível se notar que a determinação de ambos está aumentando. Porém, Sanji comenta que é engraçado, que ele teve que desistir de tudo apenas para jogar com o jogador. Ele diz que não precisa do XP da Undyne para parar a gente. Ele diz que sempre se perguntou o que mantinha a gente entretido nesse mundo. E ele diz que agora entender que esse poder, essa sensação, ela é maravilhosa. Ele luta para o... fugi. Essa luta nos mostra que um monstro, a pessoa, o Sans que nos enfrentamos, não é aquele que nos conhece, piada, história que se forma por todos,
e que mesmo a rota sendo vencida ainda tenta fazer a gente mudar. Ele é um novo monstro que nós criamos, ele é um reflexo de nós mesmos. No cenário da luta, Papyrus aparece, mas ele não é real, ele é apenas uma alucinação, a cabeça do Sans e principalmente do jogador, porque ao tentar ferir Papyrus, apenas aparece Miss, e ferimos a gente meio que acerta algo atrás do Papyrus, principalmente o Sans. Ao desferir o golpe final do Sans, ele começa a rir, descontroladamente, e diz que isso tudo foi muito engraçado. Que ele simplesmente ganhou, e ele volta a rir. Mesmo depois de ele ter acabado com todos os seus amigos, todos os monstros, ele diz que subestimou a gente. Ele diz que acho que é isso, ele fala que a gente fez um bom trabalho. Porém, ele também fala que agora que ele se lembra de tudo, ele sabe que a parte mais engraçada vai começar. Porque como ele se lembra de cada reset, significa que ele vai poder aprender com o que ele fez de errado e melhorar na próxima vez, então parar o humano. Ele diz que talvez ele elimine a Undyne. Ele falou que vê a gente depois. Aí ele fala seu assassino. Porém, ele olha pra nossa cara e fala que cara é essa. E ele percebe que ao decorrer da luta o jogador está mexendo em suas memórias. Você se pergunta o que ele fez. Por que ele não consegue se lembrar da Turiel? Por que ele não consegue se lembrar do que aconteceu nas ruínas? Ele diz que ele se lembra das primeiras 327 rotas, mas ele não consegue se lembrar dessa. Ele diz que suas memórias, ele diz que você está deletando as memórias dele. A memória dele. Ele pergunta se isso significa que ele está preso em outro loop, em que ele fica eliminando seus amigos do mesmo jeito. Eles chegam com a matar Undyne. Ele diz que seu irmão sempre vai morrer pelas suas próprias mãos. Sans começa a chorar, mas não por causa que ele está triste, entendeu? Mas porque ele está preso em outro loop. Ele pede para o jogador dizer apenas uma coisa, que essa é a primeira vez que ele acontece. Porém, o jogador o elimina. Dustale nos mostra que Sans tentou eliminar, sair de um loop de dor e sofrimento, mas ele acabou criando outro, pior ainda, onde ele é obrigado a eliminar todos os seus amigos e nunca chega perto de salvar seu mundo, e sempre terá que conviver com o fato de no último segundo ele se lembrar que foi ele responsável por tudo, e sabendo que ele nunca vai conseguir chegar perto. No final do jogo, Frisk se encontra com Kara. Carol parabeniza e fala que está se perguntando se está surpreso por encontrá-la ali, mas isso também não importa. Kara apenas fala que o jogador fez um ótimo trabalho e que eles são uma dupla, porém Kara elimina Frisk, falando que espera encontrar na próxima rota. Dustale é apenas uma história sobre uma pessoa que tentou parar toda a dor e sofrimento, porém não conseguiu.